Olá, a graça e a paz, eu sou o pastor Tarcísio, sou pastor presbiteriano, também faço parte do canal Cidadania com Cristo. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que você nos ajude se inscrevendo no canal. E se você achar que esse vídeo lhe acrescentou alguma coisa, dê um like ou um dislike, né? A gente precisa aprender a viver com os contrários. Também eu quero pedir a você que ative o sininho. Se você gostou do vídeo, tem gostado do conteúdo do canal, nós retomamos o canal, as atividades. E se você quiser ativar o sininho, toda vez que nós colocarmos um vídeo lá, você terá a oportunidade de compartilhar conosco um pouco da Palavra de Deus. O intuito desse vídeo é atender o pedido de um grupo de WhatsApp, que eu faço parte, e este grupo pediu para que eu fizesse um vídeo pequeno sobre os cânones de Dort. Logicamente, eu quero deixar claro aqui que um vídeo pequeno ele não é suficiente para você abranger tanto a doutrina, né? A história é até rápida, mas a doutrina que está inclusa nos cânones de Dort, né? Nos documentos, tá bom? Antes da gente falar um pouco sobre os cânones de Dort, nós temos que entender um pouco do contexto, como foi que eles apareceram. Bom, nós sabemos que em 1516, né, foi dia 31 de outubro, começa-se um movimento que foi chamado de movimento protestante, com um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Com o tempo, depois de muita perseguição, esse movimento ele cresce, ele ganha corpo na Europa principalmente, e ele começa a ser conhecido como o movimento da Reforma Protestante. Ele sai só dos protestantes que protestavam contra a igreja majoritária da época, e aí surgem ícones nesse bojo doutrinário, né? Surgem ícones, dentre eles Calvino. Até 1618, a igreja ela subscrevia a doutrina da igreja bélgica e também ela subscrevia as confissões e os catecismos de Heidelberg. Nesse período surge um homem chamado Calvino, que apesar das pessoas criticarem, né, aqueles que estudam os escritos de Calvino, mas Calvino é considerado um dos maiores teólogos da Reforma Protestante. Ele, além de muitos artigos, além de sermões, além de influenciar uma cidade inteira, ele escreve comentários de Gênesis até Judas, só não de Apocalipse. Todos os livros da Bíblia foram comentados por Calvino. E Calvino deixa o seu legado. Nesse tempo, né, surge também um homem chamado de Jacob Hermann. Esse homem, ele se torna conhecido pelo seu nome latino, Arminius, e ele era professor universitário e começa a ser influenciado, apesar de ele ter crescido dentro dos parâmetros da reforma, ele começa a ser influenciado por Erasmo, que era um homem que o bojo dos seus ensinos era humanista, até esse período, até o renascentismo, ou o iluminismo. Deus era o centro de todas as coisas, e a partir desse movimento, né, filosófico literário, o homem começa agora a ser o centro de todas as coisas, e Deus é tirado do centro. E o Jacó é influenciado por isso, o Arminius. E por ser professor universitário, ele também influencia seus alunos. E os seus alunos, 100 anos depois da reforma, eu quero só frisar aqui, que a igreja pensava em relação à salvação. Ela tinha algumas diferenças em relação ao batismo, em relação à ceia, mas no bojo da doutrina da salvação, a igreja era praticamente unânime. E aí os
seguidores de armínios, que é conhecido hoje no nosso meio como armínio, eles formulam 5 pontos, chamados de os 5 pontos do arminianismo, sabia? Existem os 5 pontos do arminianismo. Eles formulam esses 5 pontos. Em 1618, eles levam esses 5 pontos muito bem formulados para o parlamento holandês. E o parlamento holandês convoca um sínodo nacional para que esse sínodo pudesse avaliar esses 5 pontos para saber, à luz da Escritura, se esses seguidores de Armínios estavam certos ou não. Bom, foram 2 anos de reunião, esse sínodo de Dort. Foram 2 anos de reunião, 154 reuniões. Reuniões muito acaloradas nos seus debates. Mas, por fim, aquelas pessoas que fizeram parte do sínodo, elas entenderam que a doutrina do Armínio e de seus seguidores era uma doutrina herética. Sendo assim, eles formularam um documento conhecido como os Cânones de Dort, em 5 capítulos, e desses 5 capítulos do Sínodo de Dort surgiram os 5 pontos do arminianismo. Veja, chegaram ao parlamento 5 pontos do arminianismo, que por final surgiram os 5 pontos do calvinismo. Nem os 5 pontos do arminianismo, nem os 5 pontos do calvinismo foram escritos pelas pessoas que eles têm um nome. Armínio não escreveu os 5 pontos do arminianismo e Calvino não escreveu os 5 pontos do calvinismo. Foram seus seguidores. No caso de Armínio, seguidores, e no caso dos 5 pontos do arminianismo, surgiu neste concílio, nesse sínodo de Dort. E aí aqui eu fiz um apanhado breve, e é breve mesmo, sobre os 5 pontos do arminianismo, para aqueles que não conhecem e aqueles que conhecem relembrarem, se contrapondo, né, aos 5 pontos do calvinismo, que foram escritos para rebater o que eles chamaram de heresia. Tá bom? Bom, nós vamos aqui colocar os 5 pontos, um de cada um, paralelamente, para que a gente possa entender. O primeiro ponto dos arminianos é que o homem tem livre vontade. Ou seja, o homem, eles entendiam que o pecado não atingiu o homem de forma completa, né? Inclusive suas faculdades. E o homem, por não ser totalmente depravado, o homem poderia tomar decisões. Então o homem ele é livre para fazer a sua vontade. Em relação à salvação, eles chamam isso de livre-arbítrio. E aí eu queria abrir um parênteses aqui para falar nessa relação do livre-arbítrio. Por quê? Porque hoje a palavra livre-arbítrio ela está convencionada para qualquer ação que o homem escolha fazer. Mas em relação à teologia, o livre-arbítrio ele está relacionado com a salvação. Ou seja, os arminianos entendiam que o homem ele tinha este livre-arbítrio em relação à salvação, de poder escolher a Deus ou não. Já quando os teólogos do Sínodo de Dort se reuniram, todos não eram teólogos na realidade, eles entenderam que o homem era depravado em todos os seus sentidos, que o pecado atingiu todo o ser humano, inclusive suas faculdades, que o homem tem a livre agência, não o livre-arbítrio. O que é a livre agência? Ele tem a escolha, ele tem o poder de escolher em relação às suas decisões cotidianas. Eu escolhi usar agora esta camisa listrada. Eu escolhi gravar esse vídeo. Eu posso escolher amanhã ir na cidade vizinha. Isso chama-se livre agência. Eu posso escolher com quem eu vou casar. Isso se chama livre agência. O livre-arbítrio o homem não tem. E aí ele diz por quê? Porque o homem ele é depravado totalmente. A depravação total do homem. E porque o homem é totalmente depravado, ele não tem condições, porque ele está morto espiritualmente, ele é cego espiritualmente, ele é surdo espiritualmente, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Esse pecado que atinge o homem não lhe dá condições de escolher a Deus. Então, os arminianos diziam assim, não, o homem é livre.
Aí os irmãos do Senhor disseram, não, o homem é escravo do pecado. Ele, se não tiver uma ação externa, ele não tem como escolher se libertar deste pecado. O que faz com que o homem peque menos são dois aspectos. Primeiro, alguns resquícios que existem da imagem e semelhança de Deus no homem, porque todos têm. E a outra coisa é a graça comum, que além dela beneficiar bons e ruins, justos e injustos, ela impede que o homem peque ainda mais e consiga ser mais depravado do que ele é. Depois ele diz assim, que a eleição ela é condicional, ou seja, baseado em Romanos capítulo 8, quando diz assim, aos que de antemão conheceu, a esse também predestinou, ele diz assim, que Deus só predestinou, Deus só elegeu, porque ele conhecia quem ia se salvar, quem ia escolher por causa da sua livre escolha, da sua liberdade. Então, o homem poderia escolher, e Deus, como Deus conhece o fim desde o princípio, então, vendo que fulano ia se salvar, ele elegeu. Aí os irmãos de Dó disseram, não. Primeiro porque o homem não tem livre-arbítrio. Ele é depravado em sua natureza. Então, se ele é assim, a eleição é incondicional. Deus não viu nada no homem que pudesse elegê-lo, nada de bom. O homem não coopera nesta eleição. É Deus quem escolhe. Romanos 9, né, o capítulo de Romanos 9 diz isso. E Romanos 9 diz que Deus fez individualmente ali, alguns defendem que ali está falando da nação de Israel, mas o texto diz assim, que Deus faz uns como vaso de honra e outros como vaso de ira, de desonra. Então, Deus fez, e ele, porque ele fez, ele elegeu. A eleição não há condições, no sentido assim, não existe nenhum tipo de regra que o homem crie para que Deus possa elegê-lo. É Deus que elege, ela é incondicional. Depois eles chegaram no terceiro ponto, dizendo assim, que a expiação é universal. Ou seja, Cristo morreu por todos os homens de todas as épocas e eras. Desde Adão até quando Jesus voltar, Cristo morreu por todos eles. Então, por que Cristo morreu por todos eles? E o homem em suas faculdades? Ele não é totalmente depravado, não é? Ele pode escolher, mas Deus morreu por todos. Isso é o que diz os seguidores de Armínio, né, nos seus 5 pontos. Aí os irmãos lá de Dó disseram, não, a expiação é limitada. Cristo morreu pela igreja, pelos seus, e não mais que isso. Que o número dos eleitos, ele está determinado, está escrito, que nem se pode tirar um, nem sequer acrescentar nenhum. E aí a gente vê, por exemplo, Paulo, quando escreve aos Efésios, né, no capítulo 5, fazendo a relação da igreja com Cristo, ele diz assim, marido, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou, morreu por ela. As palavras de Jesus Cristo, por exemplo, na ceia, quando ele entrega o vinho, ele diz assim, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos e não de todos. Isaías diz a mesma coisa, o meu servo justo justificará a muitos. Então, a teologia reformada diz que o número de eleitos já está determinado, nem pode ser retirado nem acrescido. Não é? Isso, logicamente, requer um estudo muito mais acurado. Depois ele diz o seguinte, que a graça ela pode ser impedida. O homem, por ter livre-arbítrio para eles, então o homem pode escolher impedir que a graça de Deus o alcance. Quando ele diz assim, não, é ele que está dizendo e não Deus. Não é que Deus não queira salvar, segundo eles. É porque o homem não quer esta graça. E os irmãos de Dó disseram, não, a graça é irresistível. No dia e hora e minuto e segundo marcados, o homem não conseguirá resistir à graça de Deus. O que vai acontecer é que no dia que Deus marcou para a salvação daquela pessoa, se ele fizer parte do exército de Cristo, dos eleitos de Deus, o Espírito Santo o tocará de tal forma que ele vai reconhecer que é pecador e que não pode ficar longe desta graça. Ele reconhece que a salvação é pela graça mediante a fé. E o texto de Paulo diz assim, isso não vem de vós, é dom de Deus. E o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus. Então é irresistível.
E por fim, eles dizem que o homem pode cair da graça, ou seja, pode perder a salvação. E aí é muito interessante porque a salvação está literalmente na mão do homem, porque é o homem que escolhe a Deus, mas também é o homem que escolhe não querer Deus. Veja que coisa interessante. E aí os irmãos disseram não. Existe, por causa de Deus, uma perseverança dos santos. E todos aqueles por quem Cristo morreu, nunca perecerão. Eles não morrerão na incredulidade. Mesmo que aconteça em um determinado momento de sua vida, de você se afastar do Evangelho, se você for de Deus, você voltará no dia que Deus tocar-lhe o coração novamente. A perseverança não é obrigatoriamente que todas as pessoas que entenderam a mensagem do Evangelho vão permanecer no Evangelho até eles serem levados para a eternidade. Muitos permanecerão e serão levados até a eternidade. Outros, eles cairão em pecado, mas no momento certo Deus os trará. E aqueles que caem e não voltam? Nunca são dos nossos, segundo Hebreus. Não são dos nossos. Então, o Evangelho, não é? Ele, pelos reformados, é visto desta forma. Quais são as duas diferenças que existem entre os 5 pontos dos arminianos, né, os 5 pontos do arminianismo, que muita gente acha que não existe, muita gente nem sequer ouviu falar nos 5 pontos do arminianismo, é que os 5 pontos do arminianismo são humanistas, porque Armínio foi influenciado por Erasmo, e Erasmo era humanista. Tudo está na mão do homem. O homem tem a livre escolha, o homem pode rejeitar. O homem pode rejeitar, não aceitar, e ele pode rejeitar depois que aceitou. Ele pode se perder. E aí, pelo menos no meu entendimento, isso não é uma mensagem de esperança. Por quê? Porque eu tenho que me esforçar o tempo inteiro para não cair da graça de Deus. Já os 5 pontos do calvinismo, eles são todos centrados em Deus. E o homem, ele é um instrumento do amor de Deus. É Deus quem desce para salvá-lo. Por quê? Porque ele está perdido. Ele é pecador. Ele está totalmente depravado. Ele está morto em seus delitos e pecados. Ele está cego espiritualmente. Ele não consegue entender, discernir as coisas espirituais. A não ser que tenha uma ação externa. Deus desça e através do seu Espírito Santo toque o coração do homem. E aí ele, agora eu entendi o Evangelho. Eu quero esse Evangelho para mim. Mas quando ele diz assim, eu quero esse Evangelho para mim, ele já foi regenerado pelo Espírito e já foi colocada fé no seu coração, e através dessa fé ele diz, agora eu entendi. Eu sou pecador e careço da graça de Deus para a salvação. Um é humanista e o outro, ele é voltado para Deus. Ele não é deísta, né? Existe uma doutrina deísta que a gente pode falar, mas Deus é o centro de todas as coisas, não o homem. E foi Deus quem formulou, foi Deus quem planejou, né? Foi Deus quem executou através de Cristo, e é Deus quem age no coração do homem através do Espírito para a sua salvação. Isso para mim é uma mensagem de salvação. Sabe por quê? Porque se Cristo morreu por mim e o seu sacrifício é perfeito, ele é eterno e é eficaz, se ele morreu por mim, certamente eu não morrerei na incredulidade. Mesmo que aconteça de eu me desviar do caminho, certamente antes mesmo de eu morrer, ele me trará para o Evangelho. E para aqueles que aceitam na última hora, é a perseverança. Ele era escolhido e no último momento Deus toca-lhe o coração para que ele aceite e diga assim, não, eu entendi, sou pecador, eu preciso desta graça. Bom, eu espero ter ajudado e eu quero pedir a você que ouça com atenção, né? Se você não, algumas coisas que você não entendeu, que também você pode colocar algum comentário lá embaixo, que a gente pode depois conversar, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e derrame muita graça na vida de vocês. Que a paz do Senhor, ele habite o coração de todos aqueles que pertencem ao Senhor.